Você viu? Hoje as cripto tão bombando. Onde? Macarena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Temos hoje aqui conosco, para essa conversa com o Zé Márcio, a economista Helena Landau, que está coordenando o programa da senadora Simone Tebet. Muito obrigado, Helena, por ter aceito o nosso convite. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem, Zé? Bom estar com você. Já vou fazendo logo um disclosure, né? Porque se eu falar muita besteira, é culpa sua, que foi meu orientador de tese. Você tem responsabilidade nisso. Não, acho que não vai ter esse problema, não. Helena, como é que está aí a questão? Vamos falar um pouquinho sobre esse programa aí da Simone, como é que a senadora está vendo, como é que vocês estão vendo aí essa campanha, como é que está caminhando o programa, quais são as principais características, como é que vocês estão olhando esse processo? Bom, vou tentar dar um panorama geral para a gente poder bater papo. A gente, para montar o que a gente chama de diretrizes, não um programa fechado, né? Porque o programa a gente vai ouvindo, vai aprimorando, as questões vão aparecendo, e está sendo uma coisa muito colaborativa. No início, assim que a Simone me convidou para um programa liberal, com olhar social e tal, e uma voz feminina que ela queria, a gente fez uma série de reuniões que ela chama de imersão. Quer dizer, a maioria das reuniões a Simone teve presente, com especialistas como você, mercado de trabalho, meio ambiente, o social, educação, indústria. E nesse apanhado de conversas, a gente já tinha óbvio que tem uma diretriz inicial, uma coluna vertebral. Nós começamos, então, a fazer o que seriam as diretrizes por grupo, e eu achei que foi muito interessante por dois motivos. Primeiro, a Simone participou pessoalmente de vários deles, então é uma coisa assim que houve oportunidade de troca de ideias, ela fez perguntas, pediu sugestões. E segundo, eu tive um prazer muito grande de ver que temos aqui entre nós, coisa que a gente sabe e tal, mas foi ao vivo, a cores, a quantidade de gente pensando o Brasil e pensando o Brasil de forma positiva, de forma correta, né? Que a gente cai nesse meio da polarização, o populismo, a discussão do desenvolvimentismo, o falso liberalismo, e a gente esquece que tem uma massa pensante, que eu acho que você fez muito bem quando vocês fizeram o Ponte para o Futuro, já mostrou isso, e eu acho que a gente tem que retomar a ideia de que tem gente pensando bem em Brasil de futuro. Tá? Isso a gente pôde fazer. Então, o que é exatamente essa coluna vertebral do programa da Simone? A gente vai além do programa econômico tradicional, né? Aquele que as pessoas têm expectativas para saber sobre a âncora fiscal, reforma tributária, reforma administrativa, desestatização política, se vai ter política industrial, abertura comercial. Isso é uma parte do programa. Mas junto, assim, como essência da questão da economia, tem a educação, né, um lado social muito focado em primeira infância, né, de questão de longo prazo, ensino médio para recuperação dessa grande evasão, e pensar a educação como uma política de longo prazo, aumento de produtividade, questão social, combate à desigualdade, e a economia de baixo carbono. Quer dizer, a questão do meio ambiente, óbvio que entra para desfazer essa imagem do Brasil que o governo Bolsonaro criou, remontar os mecanismos de fiscalização e combate ao desmatamento ou garimpo ilegal, mas também um olhar de economia, né? Então, assim, isso fica muito evidente, acho que para quem acompanha os trabalhos da Amazônia 2030, com Juliana Assunção e o Beto Veríssimo, que a Amazônia hoje não é só uma questão ambiental, é uma questão social gravíssima, né? Tudo de pior no ponto de vista social, em termos de região, está na Amazônia. A IDH muito baixo, desalento para os jovens para emprego, crime, violência, abandono escolar, aumento da violência, que reduz o Brasil reduz os índices de violência, na Amazônia aumenta. Então, essa integração de combate à ilegalidade ambiental, fazer a transição energética, emprego e social. Então, acho que é uma marca
boa do programa, e a gente pode entrar em detalhe, é que você tem essa união social, meio ambiente e economia juntos e com a espinha, assim, na criança, né? Da gente pensar futuro de Brasil, né? Colocar, de fato, a educação, primeira infância e criança no foco, para a gente sair dessa desigualdade social tremenda do Brasil, né? Como você sabe, quer dizer, eu sempre tive uma preocupação muito grande com essa questão da primeira infância, né? Quer dizer, a coisa Isso. das creches, e tanto que no programa do Meirelles, quando eu coordenei lá o programa do Meirelles, tinha lá um programa específico de tentar universalizar a creche no Brasil, coisa que a gente, quer dizer, só 30% das crianças brasileiras frequentam creche. E são crianças de famílias ricas, obviamente, Não, e é porque regressivo, né? A exatamente. oferta de creche no Brasil é totalmente regressiva, né? Exatamente. Você tem muito pouca creche pública e só praticamente creche privada. O que vocês estão Para pensando quem já está no exatamente? mercado de trabalho, para quem já está no mercado formal, quer dizer, Exatamente. você vai num círculo vicioso, né? Quer dizer, eu sempre digo que o auge da capacidade de aprendizado do ser humano acontece até 5, 6 anos de idade. Depois você começa a perder essa capacidade de aprender Isso. para aprender. Então, acho que esse é um ponto importante, aproveitar essa coisa, esse período aí da vida das pessoas é fundamental, senão a criança fica para trás do resto da vida, né? O que vocês estão pensando especificamente? Vocês têm alguma ideia específica sobre essa questão da pré-escola, da creche? Como é que vocês estão pensando em tocar esse problema? Olha, eu tenho que falar dos méritos das pessoas que me ajudaram nessa questão de Não, primeira claro. infância. E eu conheci uma pessoa fantástica da campanha, que é o Renan Sargiani. Tá? O Renan é um cara especialista em alfabetização, primeira infância, não é economista feito a gente, além do NAERSO, de toda a discussão de primeira infância que a gente já tinha. Eu mesmo, em 2014 ou 2015, fui fazer um curso em Harvard, na linha do John Heckman, patrocinado pelo Núcleo da Criança, e naquela época, em 2014, era dificílimo colocar a primeira infância em qualquer projeto de governo. Quer dizer, então, assim, eu sei, 8 anos parece muito, mas no mundo político, 8 anos a primeira infância está no centro do programa de governo, eu acho que foi um avanço fantástico dessa conscientização da aprendizagem da criança. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer de concreto é a Secretaria da Criança e da Juventude ligada diretamente à presidência. Isso foi uma coisa importante. Não é que a gente vai acabar com os projetos da educação, da saúde, ou que seja de habitação ou infraestrutura social, mas é ter na Secretaria da Presidência, ligada à presidência, metas e objetivos muito claros, que sejam oferta de creche, que seja redução da violência doméstica, que seja dados de saneamento, tudo isso que a gente sabe que primeira infância não é só educação, né? Primeira infância é todo um entorno de qualidade, né? Da mãe, do pai, da violência doméstica, o saneamento, as condições de saúde, etc. Né? Então, essa secretaria, que vai se dividir em criança e juventude, que são questões distintas, é um pouco para você poder ter a meta em 4 anos de resolver uma série de questões de colocar em prática. Essa é a primeira questão. A segunda, tem um debate muito grande, eu vou ser franca com você, entre as pessoas que dizem que de 0 a 2 anos não consegue universalizar creche. É muito caro, você não consegue instituir, os municípios não têm dinheiro para isso, porque acaba sendo uma função municipal. Então, tem projetos, tipo Mães Crecheiras, tipo o projeto que está sendo feito em Boa Vista, que tem em São Paulo, que é você permitir, sem criar estrutura física, que é caro, um atendimento de transferência de renda, uma coisa desse tipo, para que as crianças fiquem com as mães ou com as mães crecheiras num atendimento direto. Por que é caro? Porque tem um tipo de nutrição, tem que ter a fralda, tem que ter isso. Quer dizer, isso é uma discussão que está tendo e eu acho que vai olhar de caso a caso. O PB e a Laura têm feito algumas sugestões muito interessantes, que é o fortalecimento dos CRAs, né, dos conselhos de assistência social, na identificação
dessas necessidades. Essa é a primeira coisa. Depois tem que mudar o espírito do... E aí é mais complicado, você conhece as dificuldades corporativas, você é um cara que, feito eu, a gente está a vida inteira tentando combater as discussões corporativas, né? Que é talvez um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, que é você dar um ensino infantil mais além do que apenas a diversão, né? Você hoje tem no Brasil essa ideia de que você, do 0 a 5 anos, não precisa dar nada, né? Leva a criança para a escolinha, a criança fica brincando e depois ele entra num processo pedagógico educacional. O Renan tem me ajudado muito nessa ideia de que não, acho que a educação infantil, desde cedo, você tem que ter um vínculo, né, de habilidades, de desenvolvimento de habilidades, que não só as habilidades emocionais, que é importantíssimo na primeira infância, de você desenvolver, mas já pensando em aspectos educacionais e pedagógicos. Aí é o nosso maior desafio, eu diria, Zé, que é você recondicionar a cabeça da educação infantil para criar o indivíduo desde cedo, tá? Que não é só um lugar de passatempo para deixar as mães trabalharem, entendeu? É uma coisa mais profunda. E aí tem um problema com os professores, essa coisa corporativa que vai ser, isso é extremamente, a gente sabe que isso no Brasil é extremamente difícil, né? Quer dizer, cada dia é mais difícil, na verdade. Então, E acho que aí esse... vem de novo a discussão sobre é possível requalificar os professores hoje existentes e fazer uma reciclagem, ou devemos fazer uma carreira apartada de novos professores, transformando professores em CLT e horário de 40 horas dedicado a uma unidade escolar. Quer dizer, são discussões muito profundas que você sabe que tem que enfrentar a discussão corporativa, mas eu acho que a urgência é tão grande, tipo na Previdência, né, que vocês ajudaram ali com Ponte para o Futuro, que o Marcelo Caetano fez. Assim, tem que mostrar, Paulo Tafo, olha, mostrar, isso aqui é uma transferência de renda absurda do Estado, perversa, né? Eu acho que as transferências de renda perversas, e você é um dos primeiros que sempre falou das deduções de imposto de renda, de saúde, de educação, essas coisas a gente não tem mais como adiar essas discussões no Brasil, entendeu? E aí precisa legitimidade para conduzir essas transformações, né? Quer dizer, você tem que fazer uma reforma tributária que seja que torne o sistema muito menos regressivo do que é, quer dizer, o sistema é extremamente regressivo, e uma parte tem a ver exatamente com isso aí, tá certo? Agora, o governo Temer lá, quer dizer, que usou lá o Ponte para o Futuro, que ele fez uma reforma do ensino médio, que foi uma reforma que na época foi bastante boa e tal, agora tem um problema de implementação. Vocês estão pensando, como é que vocês estão pensando na continuidade desse processo aí do ensino médio? A questão do ensino médio agora, a dificuldade é você implementar, como você falou, né? Exatamente. Não adianta a gente imaginar que toda escola de ensino médio vai oferecer todas as vocações. Isso é impossível. Até contra o próprio espírito do ensino não era médio. A ideia, né? Exatamente. Não, e não era a ideia da reforma. A reforma é exatamente o oposto. Cada Então escola escolhe. Então, você tem um momento de transição, e eu tenho conversado assim, muito nesse assunto com o Ricardo Henriques, tem um problema de transição, porque se você for transformar todo mundo em horário integral, tem um grupo de parcial que você tem que fazer a transição. Ainda vai ter gente horário parcial, que precisa do horário parcial, entendeu? Então, você tem que fazer essa transição. Então, acho que, de novo, a gente bate a ideia está pronta, assim, né? Vocações, especialização, horário tem que ser um horário integral, mas a gente vai ter que enfrentar o corporativismo, né? Realocar professores, reorganizar vocações. E tem sempre aquele tema importante para quando a gente fala de ensino médio e vocações do currículo, que é essa eterna discussão dos cursos de pedagogia ou cursos... assim, a profissão de professor não deveria ser uma pessoa formada em matemática, não poderia ser um professor no ensino médio, uma coisa desse tipo. De novo, a gente tem ideias que têm que ser elaboradas de uma forma que permita o melhor para o aluno. Então, assim, o que eu acho que é importante é
fazer. A gente tem que pensar também custo-benefício. A gente não vai conseguir fazer o ensino médio para todo mundo. Então, eu acho que vai. E tem uma outra preocupação, Zé, minha, pessoal, e aí não tem nada a ver com a campanha. Quando a gente fez a mudança do ensino médio, e foi uma mudança importante, foi pré-pandemia, né? Então, assim, as demandas de uma vocação, de colocação, de ensino médio e tal, era uma. Após a pandemia e a aceleração da mudança digital e tecnológica, a gente está ainda mais defasado na formação técnica, né? Na formação técnica, né? Então, assim, junto com o ensino médio, a gente tem que fortalecer as escolas profissionalizantes, né? Para que a gente possa achar que a gente vai conseguir todo um contingente de mão de obra no Brasil. Você entende mais do que eu, de qualificação, de gente de qualificação baixa. Pessoas que terminam o ensino médio. Outro dia o Silvio Meira me deu uma palestra que eu fiquei chocada, eu ouvi a palestra dele. O Silvio Meira é super especialista em digitalização e tecnologia, que ele está recebendo pessoas de ensino médio que não têm capacidade de copiar, né? De copiar procedimentos, tá? Ou ler um manual. Né? E a gente está pensando em fazer inclusão digital, em tecnologia, sabe assim? Vai ter que ter uma inclusão produtiva adequada também com os limites das pessoas que já estão formadas, né? Na verdade, um dos objetivos da reforma era exatamente criar diferentes caminhos mais profissionalizantes, outros caminhos mais acadêmicos, de tal forma que você pudesse chegar no final do ensino médio com alguma ocupação ou preparado para ir para a universidade, porque o ensino médio que a gente tem até agora não faz isso, né? Quer dizer, o ensino médio que a gente tem é puramente acadêmico e quem não vai para a universidade não tem nada o que fazer com aquele ensino médio. Então, acho que era mudar isso. E agora a gente inclui no ensino técnico profissionalizante, que está tendo muita demanda. As pessoas têm uma discussão, mas não vocês estão desvalorizando o caminho da universidade? Não, ninguém está desvalorizando o caminho da universidade. A gente sabe que cada etapa de educação agrega renda, né? A gente sabe que cada etapa que vencida é uma renda que se agrega, né? Do fundamental para o médio, do médio para a universidade, do médio para o profissionalizante. Mas a gente tem uma realidade também, né? Nem todo mundo consegue frequentar uma universidade, até por causa da formação, ou se quer passar pelo Enem, e tem que ter uma opção. Então, assim, acho que o ensino médio vai ser um dos maiores desafios de implementação, porque acho que o ensino infantil a gente vai mudar, consegue mudar no início, né? Consegue recriar. Quase criar, né? O ensino infantil é quase criar. O outro a gente vai ter que consertar o avião no ar, entendeu? E com uma grande mudança. Eu acho que pode continuar. Então, eu acho que o ensino médio, para mim, é o mais desafiante nesse momento. Certo. Mais desafiante. Não, e tem uma ideia também de discutir, também de melhorar os últimos anos do ensino fundamental, entendeu, Zé? Porque você sai também do fundamental para o médio, aí tem um corte de evasão muito grande, né? Porque a pessoa diz assim, eu já mal consegui terminar o fundamental, né? Os últimos anos, não consegue acompanhar esse corte do primeiro ano do ensino médio e até o abandono. Então, essa transição do fundamental para o médio também é uma preocupação. Certo. Agora, Helena, deixa eu te falar. A senadora Simone Tebet, ela tem falado em recriar o Ministério do Planejamento. O que é que ela pretende? Qual é exatamente a ideia? O que significa exatamente isso? Isso é legal. Porque tem isso é diferentes formas de pensar esse problema. Isso é importante. Primeiro, eu acho que ficou um pouco evidente que juntar tudo no Ministério da Economia não funcionou, né? De alguma forma. Você sobrecarrega o ministro da Economia, que acaba com muitos pratos na mão. Isso é uma coisa. O Ministério do Planejamento e Orçamento, a ideia de recriar, vem até muito em consequência do orçamento secreto. Tá? Porque, de um lado, você condena o orçamento secreto, e é evidente que a gente tem que condenar o orçamento secreto, que é o paradoxo absoluto, né? Você tem um orçamento que ninguém sabe qual é. Também a gente tem que dizer assim, olha, o governo foi recuando na apresentação do orçamento, né? Essas coisas começaram desde o início, e aí, quando veio a possibilidade do impeachment do Bolsonaro, impedimento, essas coisas políticas que não vale a pena a gente entrar, lá no 7 de setembro passado,
você entregou de vez a formação do orçamento para o legislativo. Quer dizer, o executivo fala muito pouco do orçamento, né? Então, a ideia, primeiro, é isso, é você ter de volta a ideia de orçamento. Não, a gente sabe que o PPA está passado, esse tipo de coisa, mas então, primeiro, essa ideia assim, retomar o controle orçamentário, sabe? Assim, de ter uma coisa de orçamento clara e evidente. E, junto com isso, esse avanço nas regras orçamentárias que hoje em dia os países da OCDE discutem, mas que tem até projeto de lei já no Congresso, que vem do Tolini Bijos, né, e Paulo Bijos, dois especialistas em orçamento, que é você fazer uma limpeza constitucional no capítulo de finanças. Acho que, especialmente depois da pandemia, a gente fez 3 mudanças constitucionais em cima do capítulo. Ontem teve outra mudança constitucional, que você, hoje em dia, já não sabe mais o que é regra, né? Porque regra no Brasil não falta. Você tem regra de ouro, tem o teto, tem lei de responsabilidade, tem tudo e não consegue ter transparência ou controle, nem nada disso. E o teto hoje existe formalmente. Então, a ideia é você fazer essa limpeza. Parte do que vocês já vinham falando lá no Ponte para o Futuro, de uma certa desconstitucionalização de assuntos de política econômica, porque a política econômica é dinâmica, você não pode ter que ter uma PEC para tudo, né? E levar para a lei complementar uma série de questões. Com isso, a gente entrar, assim, vou usar a sigla em inglês, o MTIF, o revisão de despesas. Então, junto com a recriação do planejamento e orçamento, é um pouco você ter orçamentos anuais, evidentes, mas com perspectivas para todo o mandato. Tá? Assim, uma análise de revisão de despesa, mas uma análise também ex ante, que a gente chama de análise de impacto fiscal. Então, se você dizer, eu não posso dar aumento para enfermagem ou para policial, porque daqui a 4 anos o meu planejamento é esse, eu der aumento aqui, isso cria um ciclo de despesas, que aí vai me impedir de continuar com o projeto de transferência de renda lá na frente, a menos que eu fure as regras fiscais. Então, você tem um pouco também retomar aquela ideia da PEC do teto, que é o conflito distributivo, né? Deixar claro para a sociedade, para os parlamentares, olha, fazer isso perde aquilo. E eu acho que com um orçamento transparente, plurianual, com revisão de gastos e uma análise de impacto fiscal, vem tudo junto com a ideia de planejamento, entendeu? De que eu estou aqui em 2023, eu quero chegar aqui em 2026. Tá? Essa ideia. Helena, agora um ponto que me preocupa, quer dizer, tem 2 coisas que me preocupam aí. Quer dizer, uma é o seguinte, quer dizer, quando foi aprovado o teto lá, a ideia do teto tinha dentro dela implicitamente a ideia de que quando você tiver um teto, quando você bater no teto, vai ficar claro que o orçamento é engessado por ter gastos obrigatórios demais. Consequentemente, isso teria um incentivo para diminuir a quantidade de gastos obrigatórios. Muito bem, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa importante é o seguinte: você tinha um orçamento que era um orçamento autorizativo, né? Quer dizer, você tinha as emendas parlamentares e o executivo, se aprovava as emendas para as emendas no orçamento, o executivo era autorizado a executar aquelas emendas, mas não era obrigado a executar essa emenda. Muito bem. A discussão do impositivo, né? Exatamente. O orçamento virou impositivo durante o governo Temer, tá certo? Quer dizer, eu acho que eu sou o único economista que apoia essa ideia. O do impositivo. Os especialistas em fiscal detestam essa ideia, mas eu acho que é fundamental, porque você diminui... se começa com o diagnóstico errado do impositivo, você está perdido também. Está perdido, tá certo? Mas o ponto é o seguinte, quer dizer, na verdade, o orçamento autorizativo tem um poder muito grande para o executivo, né? Quer dizer, o legislativo perde completamente a capacidade de afetar o orçamento, influenciar no orçamento, tá certo? E a maior parte dos países do mundo tem orçamento impositivo, cara, tá certo? Quer dizer, as emendas são dos parlamentares, elas são executadas, não tem essa coisa de ficar negociando a emenda ao longo da execução do orçamento. Mas tudo bem, isso é uma jabuticaba brasileira. Mas então é o seguinte, como é que vocês pensam essa questão? Primeiro, a questão do teto e
como você bateu no teto, agora você tem esse problema que o teto é um problema, que virou um problema, porque agora você tem uma grande parte do orçamento é obrigatório. Então, são gastos obrigatórios. E o que não é obrigatório acabou que virou as emendas parlamentares, que são impositivas. Então, E o aí você executivo faz tudo perdeu muito controle. extra-teto. E aí você faz tudo extrateto, exatamente. Então, quer dizer, mas tem uma coisa importante, né? Quer dizer, fazer extrateto hoje, tá certo? Tem um custo. Antes não tinha. O teto tem ainda tem esse ponto, né? Quer dizer, você aprovou uma PEC ontem, você teve que aprovar uma PEC ontem para furar o teto. Ou seja, você teve que ter 308 votos na Câmara, 49 votos no Senado. Não é de graça. Antes era de graça, né? O governo ia lá e tal, aumentava gasto e acabou. Agora, mesmo com todo esse problema do teto, quer dizer, você faz extrateto, mas você tem que ter, tem custo, tem ruído, tem custo, você tem que aprovar. Como é que vocês estão pensando em mexer nesse processo? Olha, primeiro eu tenho que dizer para você que eu sempre fui a favor da PEC do teto, né? Sempre fui a favor, por vários motivos, né? Para evitar, foi um stop, né, do sangramento que vinha, né, do governo Dilma, né, onde não havia previsão, não havia nada, o que não surpreende tendo o Arno Agostinho de secretário do Tesouro, quer dizer, nem com a frase gasto é vida, assim. Então, assim, e como a gente tem candidatos na liderança que vão retomar a ideia de gasto é vida, né, a gente precisa manter uma limitação nas despesas, eu não tenho dúvida disso. Óbvio que aí alguém diz assim, mas eu preciso tirar investimento público. Não, aí você vai discutir meritório, o que você precisa tirar do teto. Aí já acabou com o teto, porque por que eu vou tirar investimento público? Vira o teto com goteira, né? O gato com goteira. Investimento pode ser feito no setor privado. Eu prefiro, então, tirar do teto uma política de primeira infância, o outro vai preferir de habitação, o outro vai querer dar mais dinheiro para o SUS, e aí você começa com essa discussão caso a caso e acaba com o teto. Quer dizer, o teto hoje está todo furado, acho que o grande momento de perda da credibilidade do teto foi na PEC dos precatórios, e o governo, acho que tem essa coisa, e aconteceu ontem também, que ele bota uma ação meritória no meio de uma confusão fiscal que transforma os senadores meio reféns disso. Por exemplo, PEC dos precatórios, ela veio junto com os R$400, e a Bolsa Família tinha sido suspenso. Então, como é que alguém vai ser contra? Vai deixar a família morrer de fome? Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que sair dessa armadilha executivo e legislativo. Por isso que eu acho que a ideia do orçamento, um orçamento sério, com planejamento, onde a gente retorne o conflito distributivo de forma clara, tem que ser feito. Ontem a gente faz mais buracos no teto e ninguém lembrou, tá bom, se a gente quer dar mais dinheiro para transferências, que é meritória, então vamos fazer uma rodada sobre folha de pagamento, sobre despesas obrigatórias. Não, as pessoas nem tocam nas despesas obrigatórias e já pagam. Ou seja, todo mundo abriu mão da discussão do conflito distributivo, né? Eu me lembro que antigamente eu tinha um primo que trabalha com ciência e tecnologia, e eu acho que ciência e tecnologia é um dos que sofrem com contingenciamento aleatório que a gente tem. Ele falava assim, vocês têm que a favor, isso antes da reforma da Previdência, vocês têm que me ajudar a fazer uma petição para mais gastos em ciência e tecnologia. Eu falei, se você assinar a petição pela reforma da Previdência, eu assino da ciência e tecnologia. Aí acabava o papo, né? Assim, das pessoas. Então, assim, a gente perdeu isso. A gente tem que retomar a discussão de despesa obrigatória. E eu acho que, para mim, do outro lado, não adianta vir com muita expectativa que o corte das despesas obrigatórias vai trazer um grande retorno no curto prazo. Então, você não pode criar essa expectativa, porque mesmo que você faça a reforma administrativa, o impacto sobre folha vai ser a longo prazo. O impacto da Previdência, por exemplo, as pessoas não estão valorizando o que a Previdência está colaborando agora, parece que não teve benefício. Não fosse especialistas, fosse você, as pessoas não valorizariam o que está acontecendo com a reforma trabalhista, que sabe, que a diminuição dos custos judiciais, o que incentivo que isso é a formalização. Então, a gente também tem que retomar a importância das reformas, que a gente deixou de lado.
e elas não vão dar impacto no curto prazo. Até mesmo a revisão de gastos tributários, tem uns que já estão comprometidos que a gente também não tem impacto no curto prazo. Então, assim, mais ainda a gente tem que ser o esforço de não fazer nada extra-teto. Né? Mais ainda o esforço de não fazer. Agora, a sua pergunta é muito importante, porque assim, e como é que a gente tapa os buracos do teto? Né? Essa que é a grande questão. Assim, esses avanços estruturais, tipo Plano Real, Lei de Responsabilidade, Banco Central Independente, teto dos gastos, não dá para fazer toda hora. Né? Quer dizer, quando Não você dá para consegue fazer toda fazer, é hora. importante manter, né? Exatamente, não dá para fazer toda hora. Então você tem que tapar os buracos do teto. Ele não pode cair. Ele é simbolicamente muito importante. Ele já ia ser revisto em 26. Fizeram da pior forma possível a mudança do indexador. Você podia ter dado uma flexibilidade com uma vinculação de receita, com uma vinculação de PIB, alguma ideia desse tipo na frente, mas aí você muda o indexador na mão grande, entendeu? E aí cria uma coisa completamente artificial, circunstancial. Então, de novo, acho que tudo passa por transparência e credibilidade. A gente tem que manter o teto, tapar os buracos do teto, entendeu? Voltar a enfatizar as questões da reforma que ninguém quer falar disso, mostrando os benefícios das reformas que foram feitas já, entendeu? Porque se você não fizer uma reforma administrativa, de avaliação de desempenho, etc., você vai ter que apelar porque você foi feito na pandemia, congelar salário. Isso não tem sustentação, de congelar e deixar tudo como está. Entendeu? Porque aí, quando você descongela, vem a manada, né? Assim, vem todo mundo, ao ponto que as pessoas não querem receber 5% de aumento porque acham que isso é troco. Então, tem que fazer a reforma. Então, a gente, eu vou falar meio óbvio, né? Tem que manter uma âncora fiscal, tem que voltar a tapar os buracos do teto. Como é que você vai desfazer o que a gente está recebendo de legado em 23? Né? Simone costumava dizer, vai ser difícil sobreviver a 22, né? No meio dessa discussão eleitoral. Isso ficou provado ontem mesmo. Né? Então, aí tem que botar um bom secretário de Tesouro e um bom secretário de Orçamento, separados. Tem a eterna briga do Tesouro e Orçamento e Planejamento de novo. É saudável. Pois esse aqui é o problema, isso que eu ia falar. É saudável essa briga, entendeu? É saudável, é importante. E hoje você não tem mais, porque está tudo no mesmo lugar. Mas de qualquer forma, quer dizer, com o teto, tá certo? Se você tiver um Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda separados, vai ter uma briga aí de prioridade, né? Quem é que vai ter prioridade? Alocação, Exatamente, de alocação. Isso. E esse é que é o ponto importante. E não de valor. Agora, Helena, eu tenho dito que na minha avaliação, uma das principais razões pelas quais a economia brasileira está se mostrando mais resiliente do que os economistas estavam esperando lá no final do ano passado e no começo desse ano, né, que todo mundo estava com a previsão de crescimento do PIB próximo de zero, que tudo ia para baixo, que a taxa de desemprego ia continuar alta e tal, e a economia está dando sinais super importantes de resiliência, apesar de você ter aí uma guerra, de ter pressão inflacionária, a taxa de juros muito alta. Eu tenho dito que isso é claramente já um resultado das reformas que foram feitas aí nos últimos 6 anos. Eu acho que essas reformas teve aí uma quantidade enorme de reformas que as pessoas não prestam muita atenção, mas se você olhar reforma trabalhista, liberalização da terceirização, TJLP, reforma do mercado de crédito, mercado de capitais, autonomia do Banco Central, previdência, todos os marcos regulatórios que foram mudados e tal. E então o meu ponto é o seguinte, quer dizer, que a economia, quer dizer, essas reformas são fundamentais para fazer com que a economia brasileira continue crescendo no longo prazo. Dado isso, quer dizer, se você concorda com isso, quais são as reformas que vocês estão priorizando num possível governo da Simone? A primeira é tributária, né, que já estava madura, né, em março de 2019, aí a discussão CPMF atrapalhou um pouco. É uma pena, porque eu acho que a PEC 45 é superior que a PEC 110. Né? A gente estava mais maduro para uma PEC mais
estrutural, eu diria assim, né, do que a 110, mas a ideia e a esperança da Simone é que se avance, pelo menos em uma das casas, a primeira discussão da 110, para que você tenha aí em 23 a discussão. A outra, que também está quicando, e eu acho que já tem para a gente fazer, é uma discussão de reforma administrativa sem a PEC 32. A gente não precisa da PEC 32, a PEC 32 acho que atrasou a discussão, porque ela fala de coisas que, desde lá da PEC do Bresser Pereira, já estão na Constituição, né? Regulamentar a estabilidade, avaliação de desempenho, para melhorar a qualidade do serviço público. Se a gente está preocupado com questão social, a ausência de qualidade de serviço público só reforça as desigualdades, né? Porque quem precisa de serviço público é o pobre. Eu não preciso de serviço público, você não precisa de serviço público, mas os outros, quem precisa, não tem saída. Não tem saída. Então, a gente tem que efetivamente melhorar a qualidade do serviço público, e acho que a gente vai entrar no jargão de sempre, né? Dinheiro não falta, o que falta é gestão. Então, a gente tem que superar, você sabe, você liberal como eu, a gente tem que superar os preconceitos sobre gestão privada em determinados serviços públicos. Gestão, para sair da armadilha corporativa. Acho que a reforma administrativa é importante, porque quando você trata todo funcionário público como igual, os melhores não se sentem representados, então acabam indo pela representação sindical, né? Reforçando demandas horizontais, todo mundo para tudo para todo mundo. Então, acho que a valorização individual pode ajudar nessa quebra de manada, né? Ganho de produtividade para todo mundo. Incorporação de promoção para todo mundo. O cara está 30 anos fora do mercado de trabalho, mas ganha promoção do aumento de produtividade. Então, essas coisas que são qualitativas e tal. Na área, então, tem tributária administrativa, tem toda uma parte de desestatização. Agora, a coisa que eu acho que vai ser importante, e aí você é um especialista nessa área, é que está tendo uma enorme mudança no sistema de seguridade para gastar mais, né? Está tendo, e não para gastar menos. Quer dizer, toda essa discussão que a pandemia trouxe da falta de proteção assistencial para o informal está tendo uma pressão muito grande sobre isso. Quer dizer, como é que você cria um sistema de previdência que não estimule a informalidade, né, mas cuide daquele trabalhador de mais baixa renda, que, no fundo, eu acho que é avançar na reforma trabalhista. Né? Você criar contratos de trabalho, previdência. E na reforma da Previdência. E na reforma da Previdência. Quer dizer, você tem que diminuir custos trabalhistas, você tem que ter uma possibilidade de uma flexibilização do tipo de mercado de contrato de trabalho que dê uma contribuição mínima para a Previdência e que estimule a formalização. Porque se também dá assistência sem acompanhar da formalização, aí você está estimulando a informalidade, a gente sabe, com todos os prejuízos da informalidade. Acho que, para mim, essa é a reforma mais desafiadora que a gente vai ter aí, de recolocar na discussão o que a gente faz com os trabalhadores até um salário mínimo, como é que a gente incorpora. Isso também vale na discussão que a gente está tendo sobre políticas para mulheres, né? Que a gente viu na pandemia, como é que você flexibiliza trabalhos das mulheres, até da baixa renda. Não estou falando de home office, estou falando das mulheres que têm que voltar para casa, cuidar da criança, ao mesmo tempo fazer aquele trabalho informal, aí não tem assistência nenhuma, você fica doente, não tem acesso ao INSS. Então, assim, com o aumento da desigualdade que a gente está tendo, o aumento dos indicadores de pobreza e miséria, a pressão para a cobertura assistencial do Estado para os trabalhadores informais e como formalizar eles vai ser o grande desafio de uma rodada de reforma trabalhista, eu acho. E aí a Previdência. Quer dizer, a reforma trabalhista. Mas isso não está no programa, não. Isso eu estou falando aqui com você, que a gente está conversando com conversa de bar, entendeu? Claro, não, tudo bem. Porque esse vai ser um desafio. Agora, o primeiro ano são óbvias. A gente faz a revisão das leis orçamentárias, a reforma tributária, que não é só de simplificação, mas uma reforma tributária completa para a questão de regressividade, né?
e avança na avaliação de desempenho de coisa, e rever o programa de desestatização como uma reforma de Estado, não uma lista de lavanderia. Vou fazer essa ou aquela, uma reforma de Estado. Que critério o Estado deve participar da atividade econômica? Vamos levar a sério o que diz a Constituição, entendeu? Muito bom. Muito obrigado, Helena, pela sua participação aqui. Foi muito boa a conversa. Eu acho que foi gostosa. Foi muito mais... clareou muito a questão de para onde a senadora Simone pretende caminhar, tá certo? Eu acho que foi muito importante. Muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Eu adorei. Agora eu quero essa vinheta para mim. Porque meu neto agora só dança Macarena, entendeu? Tá bom. E eu preciso passar isso para ele. Vou pedir para te mandar. Tá ótimo. Valeu, gente. Foi ótimo. Obrigada, Zé. Um abraço. Obrigado a você. Ligue 8 para reclamações. O que você tá fazendo? Tô tentando investir uma grana. Peraí, você liga para investir? Macarena!